Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão do Evangelho e dessa vez vamos procurar refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho Cristo Consolador. Nos traz muitas mensagens que são interessantes para o momento que nós estamos vivendo e que nós gostaríamos de compartilhar com os nossos irmãos. Nós vamos nos lembrar que antes dos acontecimentos da crucificação de Jesus, ele teve um momento muito particular e íntimo com os apóstolos. Teve o momento da última ceia, que nós conhecemos, onde ele estava reunido com todos eles, como uma última refeição que fazia com eles, e conversando e falando coisas, e advertindo e deixando conselhos e orientações, dizendo que estava próximo o momento dele partir e que entre eles haveria um que o trairia. E todos ficaram muito perplexos com aquilo. Perplexos porque, como entre eles poderia haver alguém que tivesse a coragem de trair Jesus, aquele que os havia ensinado sempre com tanto amor, que havia dado seu exemplo tão grande, de bons exemplos de amor, de solidariedade, de dedicação ao próximo, de respeito às diferenças, de entendimento das necessidades humanas, não é? E João pergunta a ele: Senhor, o Senhor tem nos ensinado muita coisa, nos disse inclusive, nós sabemos, que é preciso que venham escândalos para acordar as pessoas, mas para que esse escândalo seja debelado ou que seja extirpado, às vezes é necessário que venham mais escândalos. Mas nós não conseguimos compreender como entre nós pode haver um que vá traí-lo, Senhor. E Jesus então lhe diz que há muitas coisas que ainda não lhes era dado conhecer. Mas, naquelas palavras célebres do Evangelho de João, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fiquem eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, Jesus estava conclamando a todos eles que eles se mantivessem tranquilos, ou seja, que não se turbasse o seu coração, porque ele iria, mas voltaria, e que nas casas do meu Pai haveria muitas moradas, mas principalmente que ele enviaria, como aqui nessas palavras, um novo Consolador, que os advertiria, que ensinaria muitas coisas e que eles já sabiam e que estava nas mãos deles continuar a dar prosseguimento àquele ensinamento. E Jesus continua: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ora, Jesus estava ali com eles há aproximadamente 3 anos. O que será que eles haviam esquecido das lições de Jesus? Era uma pergunta. O que Jesus precisava relembrar? Nós vamos voltar então nesse mesmo capítulo e ver que a história da humanidade, em termos de conhecimento espiritual, está dividida em 3 fases, que nós chamamos de revelação. A primeira revelação com Moisés, que trouxe os mandamentos da lei de Deus, não é? Para que os homens pudessem se orientar por aqueles mandamentos, a fim de que houvesse mais fraternidade, mais respeito entre eles. A segunda revelação com Jesus, que veio despertar no homem um sentimento de amor por Deus e não do medo que eles sempre tiveram. Veio desmistificar aquela imagem feita ao longo do tempo de um Deus guerreiro, de um Deus cruel, de um Deus cobrador, não é? De um Deus muito mau, que castigava impiedosamente. Ele veio trazer para as pessoas a lição do amor que redime as criaturas. Então, naquele Consolador prometido estava representada a terceira revelação, como está representada a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Por quê? Olhe lá no capítulo 6 o que ele nos diz. Que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Ora, naquela
época, naquele episódio da última ceia, Jesus diz aos apóstolos que esse Consolador viria então recordar o que ele havia ensinado e ensinar outras coisas. E com base naquilo que Jesus havia ensinado, que não prejudicou a lei já estabelecida, porque Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Estabelecer um reino de amor, o reino de Deus como um reino de amor. E ao longo do tempo, pelo endurecimento do coração humano, fosse necessário que esse Consolador viesse lembrar que é pelo amor que as criaturas vão ter aquilo que é dito e chamado de salvamento ou de salvação, que nada mais é do que o nosso processo de crescimento e desenvolvimento moral e espiritual, que é aquilo que nos salva de muitas mazelas, de muitas dificuldades ao longo das nossas existências. Mas esse Consolador também vem ensinar mais alguma coisa. E o que é esse mais alguma coisa? A reencarnação, como uma prova da misericórdia divina que nos dá sempre a oportunidade de reparar os erros que nós cometemos e estabelecer laços de afeto mais duradouros para a eternidade de espírito que nós sabemos em que vivemos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar de um outro episódio da vida de Jesus, acontecido pouco tempo antes daquele da última ceia, em que ele estava andando à beira do mar de Genezaré, que era um lago, né? O mar de Genezaré, onde ele houvera encontrado com os discípulos, e ali ele passou muito da sua existência, do seu ministério dos 3 anos que ele apareceu para o mundo daquela época, né? E ele gostava muito de caminhar ali à beira-mar. Então ele estava ali caminhando e de repente ele se sentou numa pedra e as pessoas que estavam em volta e mais os discípulos logo sabiam que ele ia dizer alguma coisa importante e se sentaram em volta. E Jesus começou a falar sobre a parábola do semeador. E ao final os discípulos perguntaram: Senhor, por que lhes falais por parábolas? E Jesus disse: porque a eles não foi dado conhecer todas as coisas como a vós. Olha lá o que ele falou lá no Cristo Consolador, né? Vós tendes o conhecimento, todos os outros ainda não têm. Então, mais adiante, lhes mandarei um Consolador para recordar o que eu disse e ensinar outras coisas. Mas aquelas pessoas não tinham ainda olhos de ver, ouvidos de ouvir, como os discípulos. Isso que Jesus quis dizer ali naquele momento, na última ceia. Naquele instante lá, em que ele se sentou na pedra e começou a falar sobre a parábola do semeador e explicando sobre o porquê dele falar por parábolas, ele se volta para os discípulos e diz: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Por quê? Porque os discípulos já compreendiam com mais profundidade aquelas coisas que Jesus dizia. E aquilo que eles não compreendiam ainda, com o exemplo, com a convivência, eles foram passando a compreender. E era aquele entendimento que faria com que eles dessem continuidade a toda a história de Jesus, os ensinamentos dele, plantando no coração dos homens realmente aquele reino de amor. Mas Jesus fala em olhos que veem e ouvidos que ouvem. E nós vamos aqui nos ater justamente aos olhos que veem. Porque a gente vê muita coisa, mas a gente enxerga muito pouco. Como assim? Ver e enxergar não são sinônimos? Aparentemente sim, mas se nós nos aprofundarmos mais no significado dessas duas palavras, nós vamos ver que existe uma diferença muito consistente entre elas. Olha essa figura, o que vocês veem nessa imagem que lhes aparece aí? À primeira vista, nós estamos vendo um cachorro, um coelho e um gato. Não é isso que, à primeira vista, na primeira olhada que a gente dá, não é isso que a gente vê? Mas e se nós observarmos mais? O que essa imagem nos mostra? Se nós formos aos detalhes, o que nós vamos ver aí? Ali onde tem um cachorro, nós vamos ver um casal com uma criança. Ali onde tem um coelho, nós vamos ver um casal de adolescentes. Ali onde nós vemos um gato, nós vamos ver um casal
já mais velho. Olha que interessante. Uma mesma imagem nos dando dois significados. Um que é aquele que a gente vê a princípio imediatamente, o outro que a nossa observação vai nos fazer enxergar. E é isso que a gente quer conversar agora sobre a diferença entre ver e enxergar. Por isso colocamos aqui essa imagem, que é uma ilusão de ótica, para que nós pudéssemos realmente perceber o que nós vamos aprofundar dentro da história do Consolador prometido entre ver e enxergar. Ver é uma função fisiológica. Ver, todos nós podemos ver. Um deficiente visual, ele não vê. Ele não vê com os olhos materiais, mas ele vê com as mãos. E ele pode até, dentro do significado, enxergar com as mãos, porque ver é uma função fisiológica, enxergar é uma função mais cognitiva. É um aprofundamento daquilo que a gente está vendo e muitas vezes não está percebendo. Às vezes situações que nós estamos vivenciando, que estão querendo nos dar alguma mensagem com essa ou aquela circunstância, e nós apenas estamos vendo o superficial, aquilo que está nos incomodando. Vamos partir do princípio, a gente convive na família, com o companheiro, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os filhos. Quantas vezes a gente realmente enxerga essas pessoas que estão ao nosso lado? A gente levanta, o primeiro que a gente vê, a gente dá bom dia. Mas será que ao passar por ele e dar bom dia, a gente enxergou o estado de espírito daquela pessoa? Está dando para entender a diferença entre ver e enxergar? Que é exatamente aquilo que a gente quer colocar aqui para o nosso aprendizado? Então, a par da função visual, material, fisiológica de ver, existe uma outra mais profunda, que é espiritual e emocional, que é enxergar aquilo que nos cerca. As situações que nos são colocadas para que nós amadureçamos o espírito, para que nós entendamos as situações que nos são concedidas pela providência divina, justamente para esse aperfeiçoamento, para esse fortalecimento. Quantas situações nós já passamos ao longo da nossa existência? Vamos ver se em cada um no seu particular, vamos refletir sobre isso. Nós já temos uma idade física de encarnados aqui na Terra. Quanto tempo será que nós já passamos vivendo realmente ou apenas existindo? Porque para viver é preciso entender os porquês da vida. Apenas existir é como acordar e dormir, até chegar ao final dessa existência e tê-la como perdida por não aproveitada. Então, nas pessoas que convivem com a gente, existem circunstâncias que precisam ser enxergadas e não apenas vistas. Ah, aquela pessoa ali é um filho problema ou é um pai difícil, mas por que aquela pessoa é um filho problema? Por que é um pai difícil ou uma mãe difícil? Por que a carência? Por que eu me sinto assim? Por que eu faço essas escolhas? Por que sempre essas circunstâncias estão acontecendo comigo? Ali, naquele instante, a gente vai começar a administrar a nossa vida como ela deve ser administrada, como ela deve ser enxergada. É uma necessidade de amadurecimento espiritual que nos faz enxergar aquilo que a gente apenas vê. E se a gente continuar só vendo, tudo mais que é importante na nossa vida vai passar ao largo despercebido, porque nós não vamos dar a devida importância a esses acontecimentos. Olhos de ver são aqueles que enxergam, no dizer de Jesus. São aqueles que percebem algo a mais. E se depois do ver nós enxergarmos, haverá descobertas, coisas impressionantes que nós vamos alcançar, justamente porque nós nos permitimos aprofundar mais aquele conhecimento. Uma técnica, né, um hábito que nos faz aprofundar ou enxergar é justamente a meditação. Porque é nesses momentos que nós
costumamos ouvir a voz da nossa consciência que nos fala silenciosamente. Nós costumamos dizer que orar é falar com Deus e meditar é ouvir o que Ele tem para nos dizer. Então, se nós, ao vermos as coisas que nos acontecem e não entendermos, é porque nós não nos permitimos enxergar em profundidade o que aquele acontecimento está querendo nos dizer. Por que fulano não gosta de mim? Por que aquela pessoa, ou que eu tenho antipatia por aquela pessoa? Por que eu nunca consigo me dar bem no emprego, não consigo arrumar um emprego? Por que eu nunca consigo fazer amizades? Porque há determinadas circunstâncias que sempre se repetem na minha vida e eu estou sempre sofrendo por causa disso. É porque eu não enxerguei o que aquela circunstância, aquela situação está querendo me dizer. É porque eu não me permiti aprofundar na raiz daquela situação para saber como modificá-la ao meu favor. Porque a nossa destinação é sermos cada vez melhores, mais felizes e mais cercados de oportunidades, do aproveitamento daquelas oportunidades que nos cercam, que estão na nossa vida no dia a dia, que estão ali justamente para que nós saibamos aproveitar e fazer delas a nossa alavanca, a nossa escada, a nossa subida, a nossa ascensão. Porque enquanto nós formos rebeldes e acomodados e não nos permitirmos, inclusive às vezes, sofrer um pouco para enxergar o que está à nossa volta, todas as coisas vão nos trazer sofrimento. Nós vamos entrar em estado de sofrimento constante. Por quê? Porque nós não vamos nos abrir para o novo, para a grandiosidade que está dentro de nós, para entender essa mensagem do Consolador, que veio nos relembrar as coisas que Jesus nos disse e nos abrir campo para outras e entender como aquilo ocorre na nossa vida e como devemos proceder para bem aproveitar. Vamos nos lembrar de mais uma passagem da vida de Jesus. Logo depois da crucificação, os discípulos se reuniram com medo de serem presos, porque estavam perseguindo aqueles que o seguiam, né, e ficaram reunidos todos no mesmo lugar. Estavam todos muito agoniados, muito aflitos, e 2 discípulos saíram dali, Cleófas e um outro que não é citado na passagem, mas um deles era Cleófas, e resolveram sair dali de Jerusalém e ir para Emaús, porque eles se sentiriam mais protegidos lá. E vinham muito tristões, cabisbaixos, porque eles não esperavam que a situação acabasse daquela forma, que Jesus fosse preso, crucificado. Estavam ainda atônitos e perplexos com tudo que havia acontecido e num estado de sofrimento muito grande. E eles então foram caminhando, cabeça baixa, cabisbaixos, olhando para o chão, conversando um com o outro sobre as suas tristezas, até que um outro viajor, um outro peregrino que estava ali na estrada se aproximou deles e perguntou: sobre o que estáis conversando assim tão atentamente? De cabeça baixa, em voz baixa. Aí eles levantaram a cabeça, olharam para aquele peregrino e disseram: você não soube dos últimos acontecimentos? Talvez você seja o único viajante dessas áreas que não sabe do que aconteceu com Jesus. Você sabe? Não, contem para mim, por favor. E aí eles passaram a relatar tudo que havia acontecido, quem era o mestre, tudo que havia acontecido e que eles estavam perplexos, atônitos. E aquele peregrino foi então conversando com eles ao longo daquele caminho até chegar numa pousada. E nessa pousada, onde eles passariam a noite, porque já estava anoitecendo, aquele peregrino os deixou protegidos, mas eles se voltaram e disseram: mas você caminhou com a gente até aqui, já vai escurecer, você não quer ficar aqui conosco? Aí ele aceita, entra na pequena pousada, eles fazem o asseio, sentam-se à mesa e pedem uma pequena refeição, uma refeição frugal, que naquela época representaria um pão e um copo, uma taça de vinho, que era normalmente a alimentação deles. E na hora que o alimento chega à mesa, o peregrino pega o pão e parte de uma forma muito conhecida deles, distribui o pão. E eles então se admiram perplexos, levantam os olhos com mais
atenção e observam aquele peregrino e descobrem quem é aquele homem que veio caminhando com eles até aquela pousada e que naquele momento distribuiu o pão. Era Jesus, que sorri para eles, deseja a paz e vai embora. E o que é que eles fazem? Eles se levantam e voltam correndo para contar que haviam visto Jesus e que ele estava resplandecente, que ele estava muito bonito. E aí que a gente começa a fazer uma associação dessa passagem com tudo o que o capítulo 6 do Evangelho vem para nos dizer. Com tudo isso que nós refletimos sobre o ver e o enxergar. Porque nós estamos num planeta de expiações e provas, encarnados num planeta de expiações e provas. Nós estamos submetidos ao longo da nossa vida a dificuldades naturais, lutas naturais que servem para fortalecer o nosso espírito. E é nesse instante, principalmente, que nós estamos vivendo. E não é mais individualmente, mas é coletivamente, passando por um problema tão difícil que tem levado muitas pessoas ao desespero, a crises de ansiedade, há muitas necessidades, que nós vamos recordar as primeiras palavras do capítulo 6, palavras de Jesus que são colocadas ali no capítulo 6, que são exatamente essas. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ora, foi isso que Jesus ensinou ao longo de toda a sua peregrinação aqui na Terra. E ali, naquele instante, naquele caminho de Jerusalém a Emaús, em que ele apareceu ao lado daqueles 2 discípulos que andavam tristes e cabisbaixos, e que fizeram com que eles contassem a história de Jesus e os últimos acontecimentos, para relembrar as coisas que Jesus ensinou, e ao final se fazer identificar ao partir o pão e compartilhar com eles, é que ele estava demonstrando que nunca os abandonaria, que estaria sempre ao seu lado, que não era momento de baixar a cabeça, se entristecer e desistir, porque começava ali um trabalho importante de renovação para muitas pessoas, que o sacrifício feito por Jesus, toda a dor que ele passou, todo o seu processo de peregrinação, de ensinamento, de compartilhamento com as pessoas de tudo aquilo que ele dizia que era ensinamento do Pai, não poderia ficar perdido. E que nunca nós deveríamos nos esquecer justamente de que, se estivéssemos aflitos, que nós fôssemos a Ele e Ele nos aliviaria. Que nós precisávamos tomar sobre nós o seu jugo e aprender com Ele, que era brando e humilde de coração, para acharmos repousos para as nossas almas. Porque o jugo dele era suave e leve era o fardo. O jugo, então, era a observância da lei, não é? E o fardo eram as provas normais do caminho. Então, que nós não devemos nos esquecer nunca de que entre ver e enxergar existe exatamente aquele material que já está consolidado dentro de nós e que serve para que nós façamos as nossas reflexões em cima das situações que a vida nos oferece. A doutrina espírita está aí exatamente para trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Consolador prometido, que veio nos relembrar Jesus, fazer com que nós levantássemos o nosso olhar, olhássemos para a frente com a alegria daquele servo que serve porque sabe que existe confiança da parte de Deus para consigo. E espalhar alegria e continuar caminhando e acreditar, porque novas coisas nos seriam acrescentadas em entendimento que nos facilitariam mais ainda entender a finalidade útil de alguns sofrimentos pelos quais nós passamos na vida. Qual de nós, fechados nos nossos isolamentos neste momento,
ainda não compreendemos por que estamos todos juntos dentro dos nossos lares, ou que estamos afastados das nossas atividades materiais que nos levam daqui para ali, correndo para todos os lados. É uma pausa para que nós meditemos no porquê e na necessidade da nossa vida, que ao longo da nossa jornada vai ficando distanciado. Nós transformamos todas as nossas rotinas em automatismos. É como nós levantarmos de manhã, abrirmos a janela, fazermos a nossa higiene, tomarmos o nosso desjejum e sairmos para o nosso trabalho. Fazemos isso todos os dias. E antes de dormir a gente procura deixar tudo organizado, até a chave do carro tem o seu lugar certo, ou o dinheiro do transporte tem o seu lugar certo, porque a gente já passa, pega, sai. É um automatismo que nós vamos criando para facilitar a nossa vida material. E nos enfronhamos, nos envolvemos tanto nesses automatismos que esquecemos de enxergar para as nossas reais necessidades, de atentarmos e de percebermos quais são as nossas reais necessidades. Porque ao final do dia, se nós não fazemos essa justa avaliação do nosso viver, aquele dia parece que fica vazio. Pode ser que em muitos momentos nós estivéssemos com muitas pessoas, demos muitas risadas, mas ao sair dali, continuamos vazios de significado. Continuamos vazios de propósito, de objetivo, porque não entendemos a realidade do espírito que somos nós habitando esse corpo por um determinado tempo aqui na Terra. Quando nós voltarmos ao mundo espiritual, teremos bagagem acrescida pelas experiências. Mas de que nos serviram essas experiências? Como elas nos fizeram melhores? Como elas transformaram talvez uma tristeza sistemática, ou um reclamar sistemático, ou uma descrença e uma indiferença sistemática em algo que pode ser produtivo para o bem de toda a sociedade que nós estamos vivendo? Como eu aproveitei o meu tempo? O que eu fiz das minhas horas e das oportunidades que me foram concedidas? Este é um momento de muita esperança. Vamos aqui recordar com as palavras do Espírito de Verdade, que está também nesse capítulo 6, no item 4, nas instruções dos Espíritos. O que é que ele nos diz? Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Meus irmãos, quer coisa mais atual do que esse lembrete do Espírito de Verdade? Esse lembrete que foi psicografado em Bordeaux em 1862, que está aqui agora transcrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, é um parágrafo desse item, está nos dizendo que ele nunca vai nos abandonar, porque ele nunca deixa de olhar por nós. E que socorre a mão acolhedora, e que espera que nós entendamos o que significa o seu jugo, o seu fardo, que nós nos livremos dos nossos erros, dos nossos atavismos, das nossas crenças que não nos levaram a lugar nenhum, para transformarmos num conhecimento que é verdade. Essa crença, se não nos acrescenta algo de melhor, ela não está valendo de nada. Nem mesmo os conhecimentos da doutrina espírita, se não fazem de nós pessoas melhores, se não nos transformam, não estão fazendo o efeito necessário, não estão nos servindo para transformar a nossa necessidade, a nossa vida, para que essa vida possa, no dia em que nós fizermos uma aferição de todos os valores pertinentes a ela, ser considerada uma vida útil, uma vida que foi bem aproveitada. Por que a gente vive reclamando? Olha só o que mais que nos diz o Espírito de Verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Cada um de nós, meus irmãos, tem um espírito protetor.
alguém que por amor e por permissão divina está destinada a nos acompanhar em todos os passos na nossa existência. Ela é aquela mão consoladora que Jesus nos estende, é aquela instrução, aquele conhecimento que nos falta no momento de aflição, é aquele que nos faz refletir e meditar e nos ajuda a perceber e enxergar aquilo que a gente está só vendo e que superficialmente está nos passando pela nossa vida e, em consequência, nos trazendo sofrimento. Vamos ser felizes. E para ser felizes, o que nós precisamos? Precisamos tomar a nossa vida nas nossas mãos, acreditar naquilo que nós ouvimos, que nós lemos e estudamos e que nós vemos acontecer em todos os momentos. Quando a pessoa toma a resolução firme de fazer essa transformação, tudo muda em sua vida. É o nosso olhar de dentro para fora. Primeiro a gente vê a circunstância, aquela circunstância precisa entrar através da nossa percepção, é o momento de enxergar. E quando ela sai renovada pelo conhecimento e o autoconhecimento, já sai como uma pessoa transformada. Então é esse nosso enxergar de dentro para fora que vai transformar a nossa existência e que vai fazer com que em qualquer momento a resignação que nós precisamos ter diante de determinadas circunstâncias seja elevada ao nível das nossas provas, seja útil e não seja um estado de sofrimento e de reclamação o tempo inteiro. Há um trecho no Evangelho que diz que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. Não podemos andar separados desse entendimento, porque precisamos ser obedientes às leis e resignados diante das provas que nós mesmos pedimos e escolhemos antes de encarnar. Não é difícil. Difícil muitas vezes é nós nos conscientizarmos que precisamos sair do comodismo em que nós nos colocamos, de entender esse Jesus que está em cada entrelinha dos ensinamentos do Evangelho, esse Jesus que ao ver o discípulo cabisbaixo, caminhando e triste, desnorteado sem saber o que fazer, veio acompanhá-lo para levá-lo a uma pousada em segurança e convidado a ficar com eles, permaneceu e se identificou. É esse peregrino que nós precisamos trazer para a nossa vida. É essa confiança e essa esperança de que aquilo que não está bom neste momento está aí para nos fortalecer porque vai melhorar. É essa esperança que precisa acender os nossos corações. O Espírito de Verdade ainda diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Quantas situações importantes que nós íamos deixando para depois, esse momento está nos dando a oportunidade de enxergar. A solução para este momento já nos foi dada há 2000 anos atrás com a passagem de Jesus sobre a terra. Ele não veio aqui instituir um mundo de mais amor, não veio desmistificar aquela imagem de um Deus mau, de um Deus cruel, de um Deus cobrador, de um Deus que castiga, por um Deus de amor. E se ao longo desse tempo todo, desses séculos que se passaram, nós ainda não nos conscientizamos disso, essa pausa dentro de uma encarnação é justamente para que nós pensemos nessa situação e nos enxerguemos como espíritos que estão se aperfeiçoando, em espíritos que estão construindo a sua evolução moral, espiritual e emocional. Este é um momento em que nós precisamos encher os nossos corações de amor, de compaixão, de muita paz, de muita esperança e entendimento, de procurarmos absorver nas passagens do Evangelho, nas experiências todas que nós já vivemos e que nos prepararam e nos trouxeram até aqui hoje, para fazer a nossa parte. Talvez nós não venhamos a desfrutar desse mundo de regeneração nessa encarnação, mas nós temos ao nosso lado nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, jovens e adolescentes que estão crescendo, precisando de orientação
e que vão desfrutar da implantação desse mundo que nós nos comprometemos a ajudar a construir. Nós somos co-criadores. Nós estamos aqui por permissão da misericórdia divina, ajudando a renovar este mundo. Nós somos trabalhadores da última hora. Nós temos que trocar os nossos olhos de ver por olhos de enxergar. O tempo chegou para nós, espíritos a quem muito foi dado, e que por isso, neste momento, nem é tanto assim que nos está sendo pedido, mas apenas uma parte do nosso conhecimento, do nosso esclarecimento, da nossa serenidade diante das dificuldades e das circunstâncias, para que não só nós sejamos beneficiados, mas todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Infelizmente, muitos haverá que não nos verão, não nos enxergarão assim, e que não aproveitarão a sua oportunidade. Mais um motivo para que nós amemos mais, para que nós tenhamos mais compaixão, para que nós procuremos mais paz na nossa caminhada. E se eu posso desejar alguma coisa para os nossos irmãos nesta noite, é que o amor, a compaixão e a paz se derrame por toda a terra e esteja nos lares de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre.